18h37, o Radar de Notícias está de volta para o segundo e último bloco do nosso programa, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço carinhoso para o seu Manuel, que está sempre nos acompanhando e é um apoiador de longuíssima data do nosso programa. Para terminar essa semana de entrevistas, essa semana com muita informação, com muito conteúdo relevante para quem acompanha o Radar de Notícias, eu tenho o prazer de dividir a bancada neste momento com o vereador Alemão do Transporte, que volta aos nossos estúdios para debatermos as questões mais pertinentes e mais quentes do noticiário guarulhense. Vereador, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Um grande prazer estar retornando aqui ao programa Radar de Notícias. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um grande prazer aí estar fazendo parte aqui do programa. Vereador, vamos começar a nossa entrevista. O senhor chegou aqui aos nossos estúdios já no decorrer do nosso programa, mas acredito que estava acompanhando a minha discussão com o Léo a respeito das sequelas que a votação do reajuste dos servidores deixou tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando para o senhor por que o senhor foi a favor dos 2% para os servidores e que acho que essa é uma oportunidade bacana para que o senhor exponha os seus motivos. Então, acho que o ponto de partida da nossa entrevista é essa. Por que o senhor foi a favor dessa proposta? Bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu tenho parentes, são servidores e amigos que votaram em mim. André, a situação foi o seguinte, teve um corpo de funcionários da Secretaria de Finanças que foi até nós, vereadores da base, para esclarecer as contas da Prefeitura, porque que só conseguiria aplicar esse reajuste de 2%. Né? São funcionários concursados da Prefeitura de muitos anos. Então, primeiro motivo, o prefeito Lucas assumiu a Prefeitura com uma herança aí de quase 1 bilhão de restos a pagar, um orçamento muito comprometido aí. O orçamento que nós estamos trabalhando este mandato foi um orçamento aprovado na legislatura passada, na qual não previa reajuste para os servidores. E, com muito esforço e empenho do prefeito Lucas e a equipe lá da Secretaria de Finanças, o secretário de Gestão Neto, eles conseguiram chegar no reajuste de 2% no salário dos servidores e a inflação nos benefícios, que é o VR e o VA. E na cesta básica. E também o abono, né, que eles têm lá, de quem ganha de R$4.000 para baixo. Né? Então, por consequência de todos esses fatores, André, a gente votou favorável aos 2%, entendendo que esse percentual ele já chegaria ali a 47% do teto de gasto que o prefeito pode ter com folha de pagamento. Já acendeu uma luz vermelha, porque o limite que pode chegar é 52. E como a arrecadação do município, ela é uma arrecadação que principalmente veio com a gestão passada, com congelamento de IPTU aí por 8 anos, isso comprometeu o orçamento, comprometeu a arrecadação. E aí periga, né, o final do ano não ter o recurso para pagar o salário dos funcionários, caso fosse aplicado a inflação, que era o que eles estavam pleiteando. Importante deixar claro que nós não somos inimigos servidores, votamos com responsabilidade diante do orçamento que a Prefeitura tem, o orçamento da arrecadação, e vamos trabalhar, né? O prefeito está fazendo vai mandar um projeto para a Câmara dos Vereadores com uma reestruturação para que a gente consiga melhorar a arrecadação da cidade e aí sim, o ano que vem, a gente consiga dar um reajuste na qual os servidores merecem e consiga aí repor aí as perdas salariais deles. Agora, vereador, eu não tenho elementos para contestar nada do que o senhor disse no começo da sua resposta, no que tange a dívida herdada pelo prefeito e no que tange também toda a dificuldade financeira. Agora, se o senhor me permite uma provocação, não é
incoerente este argumento? Eu não estou dizendo que esta ideia, que este argumento é do senhor, mas é um argumento propagandeado pelo prefeito, pelo chefe do executivo, usar este argumento à medida em que ele manteve da gestão do Guti para essa o secretário da Fazenda, que no limite é alguém responsável, se não 100%, mas por boa parte da política de arrecadação e da política de controle de gastos. E ele foi premiado com a manutenção no cargo. E agora, o argumento utilizado é: a situação financeira e fiscal é ruim, mas ele foi mantido. Isso não é contraditório, vereador? Eu não concordo que seja contraditório, André, porque o que acontece? Veja bem, a arrecadação, ela não depende exclusivamente do secretário, né? Então, como eu falei aqui, vai ser feito um projeto de reestruturação, na qual a Secretaria de Finanças ela vai ser meio que dividida em duas, uma que vai arrecadar e outra que vai pagar, ou seja, vai ter um corpo técnico para poder melhorar a arrecadação. Eu vejo que a política do congelamento do IPTU durante 8 anos não partiu do secretário que está, né, o que estava e o que se permaneceu, partiu do prefeito. Então, isso foi uma política que, de uma certa forma, comprometeu a arrecadação do orçamento da cidade. Você veja só, nós estamos numa cidade com em torno de 1.350.000 habitantes, temos uma arrecadação prevista para 6,8 bi. Campinas, que é uma cidade parecida em questão de tamanho, 1.250.000 habitantes, vai arrecadar 11 bi. Então, algo não está correto, algo não está normal na estrutura de arrecadação. Então, eu entendo que não parte exclusivamente do secretário, né? Como eu falei, parte do executivo, do prefeito. E aí vai ser feita a reestruturação para que a gente consiga melhorar essa arrecadação e a gente consiga ter verba para dar um reajuste digno para os servidores e também para a gente conseguir fazer as obras e as infraestruturas necessárias para a cidade, André. Então, o senhor citou em algumas ocasiões nas suas respostas a questão do congelamento do IPTU. Perfeito. Individualmente falando, o senhor então é a favor, defende o fim da política do congelamento do IPTU? Eu defendo que haja um reajuste escalonado. O que significa isso? As pessoas que têm uma renda menor, com imóveis menores, que realmente seja feito o congelamento. Porém, quem tem uma renda maior, quem tem um ganho maior, quem tem um imóvel maior, que seja aplicado o reajuste e uma reavaliação, ou seja, eu vou dar exemplos, André, imóveis, né, de Guarulhos para São Paulo. Eu tenho o meu imóvel em Guarulhos, na qual ele está congelado. Pago R$ 2.300 anual de IPTU pelo meu imóvel. Eu tenho amigos que têm imóvel em São Paulo, que na ocasião que eu comprei o meu imóvel, com R$ 2.300, este amigo, ele pagava R$ 4.000 no imóvel em São Paulo. Hoje, este mesmo imóvel desse meu amigo está quase R$ 8.000, R$ 7.800 o IPTU. E o meu continua R$ 2.300. Então, o que eu entendo? Quem está sendo beneficiado com o congelamento do IPTU? O pessoal de maior rentabilidade, quem tem maior renda. Então, eu sou favorável que haja o congelamento de imóveis com determinado valor venal para baixo, de 100 mil, 150 mil, e aí para cima seja aplicado o reajuste de acordo com a inflação. Muito bem, vamos girar a pauta. É óbvio que nós poderíamos ficar aqui por muitos minutos falando sobre tudo que orbita a questão dos servidores, mas nós precisamos tratar de outros assuntos, de outros casos. Muito bem. Eu queria um abraço para o vereador Biriba, que está aí na audiência. Ô, Biriba. E mando um abraço para o alemão do transporte. Obrigado, Biriba. A quem chama de gigante. Vereador, claro que não. Claro, são colegas vereadores. Meu parceiro Biriba aí. Vereador Alemão, queria que o senhor falasse para a nossa audiência, passasse outro assunto que tem preocupado o guarulhense. Nessa semana houve uma audiência pública, uma audiência em conjunto com duas comissões da Câmara, do Transporte, da qual o senhor faz parte, com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, comandada pelo vereador Guto Tavares. Correto. E que um dos assuntos principais foi a discussão do pedágio aqui na nossa cidade, lembrando que no próximo dia 3 de junho haverá uma audiência pública expandida
a este respeito. Perfeito. Pergunto para o senhor o seguinte, quais encaminhamentos os senhores tiraram dessa reunião conjunta nessa semana? Bom, André, de fato é um tema muito preocupante, apesar de já ter sido feito audiências públicas anteriormente, na ocasião do processo de licitação, da concessão, que foi contemplada aí a mesma empresa que estava, CCR Rio São Paulo, por mais 30 anos, e vai gerar cifras de arrecadações de trilhões, não é bi, é trilhões de arrecadação durante esses 30 anos. Isso é preocupante porque, na ocasião, se falava que na renovação não iria haver cobrança de pedágio. E eles estão denominando isso como controle de tráfego, que vai ter tarifa, vai ter cobrança e para mim é pedágio. Não vai ter a cancela, porque o sistema Free Flow, ele é livre o acesso, né? Então, a pessoa, o carro acessou lá o sistema, vai ser feita uma leitura da tag, se ele tiver, se ele não tiver, vai ser pela placa. Então, tendo a tag, a cobrança será pela tag, né? Se a pessoa tiver cadastrado lá no cartão de crédito ou qualquer forma de cobrança, ela vai pagar. Quem não tiver a tag, será pela placa que o usuário vai ter que acessar um aplicativo ou o site lá da CCR, gerar lá o boleto para poder pagar. Então, a gente entende que isso é um abuso, né? Porque se a gente não é cobrado, como é que a gente vai pagar algo? E aí, como é que vai saber que está sendo taxado? As pessoas que não tiverem acesso à internet, como é que vão fazer para pagar? Apesar da cobrança ela ser somente na via expressa, isso também vai trazer um grande prejuízo para a sociedade, porque, consequentemente, todo mundo vai pregar local, e isso vai criar grandes congestionamentos na cidade, que já é congestionada. Você vê que eu vim lá do Santos Dumont agora, choveu, e eu quase não cheguei no horário por conta do tráfego, por causa do trânsito, né? Então, vai gerar transtornos no trânsito, principalmente para o pessoal que é do transporte coletivo, que hoje já gasta muito tempo, mais de 2 horas aí para se deslocar do bairro até a estação Armênia, por exemplo, vai gastar algo em torno de 3 horas aí com o sistema de cobrança. E o que é mais grave, André, é a questão da multa. Caso as pessoas não paguem o pedágio, não paguem lá a tarifa, vai ser gerada uma multa de R$ 195,24 e 5 pontos na habilitação. Então, nós somos contrários, eu, o vereador Guto Tavares, levantamos essa bandeira, chamamos a audiência pública para o dia 3, para que a sociedade, os vereadores, o prefeito Lucas Santos também abraçou a causa, entrou com ação para que os moradores da cidade de Guarulhos não paguem o pedágio. Importante o senhor ter tocado nesse assunto, porque quando eu questionei a prefeitura, eu pedi acesso à ação, me disseram que o único material disponível era um vídeo do prefeito. De lá para cá, a prefeitura expôs aos vereadores essa ação, o senhor teve acesso à ação, ou o senhor sabe tanto quanto eu sei, através do vídeo do prefeito? Eu não tenho acesso, eu conversei com o prefeito, ele falou que realmente entrou com a ação para que os moradores da cidade não paguem o pedágio dos veículos emplacados na cidade. Tá? Não tenho ainda a resposta do como que está o processo. Na audiência pública será convidado o prefeito, será convidado a CCR, né, já foi convidada, os vereadores da cidade, os vereadores da cidade de São Paulo, o procurador público federal, que é contrário à cobrança, né, principalmente essa questão da multa, doutor Guilherme, né? Então, nós vamos debater e, independente da ação do prefeito, quando começar o processo de cobrança, a nossa comissão, nosso mandato também vai entrar com uma ação civil pública para que não haja essa cobrança do pedágio na cidade. Outro detalhe, André, e não é uma cobrança, primeiro, que a gente também não sabe qual é o valor da tarifa que vai ser cobrado, e também será 6 tarifas diferentes, ou seja, no horário de pico, eles falaram que vai ser uma tarifa mais cara, que é para poder dar fluidez. Eu não consigo entender como é que vai dar fluidez cobrando mais. Não vai dar fluidez, né? Pelo contrário, vai dar mais congestionamento. Como diria um ditado, eu gosto muito de trazer os ditados para
aqui o nosso programa, é cada uma que parece duas, vereador. Agora, entrando aqui na parte final da nossa entrevista, 18h51, quem estiver gostando, peço para que deixe o like, se inscreva se for novo por aqui, sobretudo no nosso YouTube, compartilhe com os amigos, para que outras pessoas, em outro horário, hoje de noite, amanhã de manhã, assistam, possam ver a entrevista com o vereador Alemão, que é sempre muito solícito aqui com o nosso programa, sempre nos dá boas entrevistas. Muito obrigado. Vereador, queria que o senhor explicasse um projeto do senhor que eu li, gostei, me interessei, e eu acho que é importante o senhor esclarecer, porque é um assunto que é um assunto tabu, mas principalmente é um assunto cercado de muito desconhecimento, de muita ignorância. É um projeto que o senhor apresentou para estabelecer as diretrizes, as regras, regulamentar a utilização de canabidiol para fins medicinais. Perfeito. Que eu acho que é um assunto importantíssimo no âmbito da saúde pública. Por que o senhor apresentou esse projeto e, em sendo aprovado, o que a cidade de Guarulhos ganha com isso? André, eu confesso para você, eu sou evangélico, né? E realmente a gente sabe que existe um preconceito muito grande em torno da cannabis, né? Esse projeto, aí eu, como eu falei, refleti muito e resolvi colocar na votação, porque eu entendo o seguinte, ele é de extrema importância para a sociedade. Ele vai atender aí algo em torno de 15 patologias, né? Principalmente o pessoal que tem o espectro autista, o pessoal que tem a questão da fibromialgia, câncer, enfim, várias patologias, é muito útil. E hoje, André, é comprovado, né, a eficácia do canabidiol no tratamento, que é um remédio natural, e é difícil o acesso da população. Hoje, quem tem condições, quem tem dinheiro, consegue comprar. E quem não tem acesso. Então, por isso que eu coloquei o projeto, para que seja aprovado e ele seja prescrito por profissionais capacitados, médicos, né? E aí, com isso, a rede municipal possa estar fornecendo gratuitamente para as pessoas que assim precisem. Já é uma lei no Estado de São Paulo, do governo do Estado, já é lei, já fazem esse tipo de distribuição. Então, eu quero trazer esse benefício para a cidade de Guarulhos. Muito bem, vereador, parabenizo o senhor pela iniciativa. Disse e repito, acho que é um projeto pertinente. Eu espero que ele não fique parado nas gavetas da Câmara, que não seja um projeto, dentre tantos outros, que ficam ali com dificuldade de tramitar por conta das sessões travadas. E já que estamos falando disso, antes de entrar na pauta do esporte, que não poderíamos encerrar nossa entrevista sem falar um pouco de esporte, o senhor que milita na área há muitos anos, sim, só quebrando um pouco o gelo aqui da nossa entrevista, já que as sessões da Câmara recentemente têm sido travadas pelas análises das tais moções. Pois é. Olha o que o nosso amigo James Medeiros coloca aqui. Fiz uma moção de repúdio ao futebol apresentado pelo Neymar e vou pedir para o Kleber Ribeiro apresentar na sessão de segunda-feira. O Santos merece mais. Eu disse isso, eu disse que eu ia procurar a bancada santista da Câmara para apresentar uma moção de repúdio ao futebol apresentado pelo meu time de coração. Mas, porque já que agora vão discutir tudo, né, vereador? Acho que seria importante discutir o péssimo futebol apresentado pelo Santos. Pelo Neymar. Então eu vou fazer essa emenda à moção, porque eu acho que a culpa não é só do Neymar. Ele não joga mais de um mês, a culpa é tudo dele. O pessoal tá as brincadeiras na internet que o Neymar conseguiu superar o INSS. Enganou mais velhinhos do que o INSS. Isso é uma sacanagem, porque aqui está um representante jovem da torcida jovem do Santos, tá bom? Mas brincadeiras à parte, vereador, vamos falar um pouquinho de esporte. Primeiro, eu gosto sempre de trazer uma pergunta do nosso telespectador, e o nosso amigo Josué Santana pergunta o seguinte: vereador, sai ou não o campo de grama sintética na região do Orobó? Sai. É um programa que o prefeito Lucas Sanches lançou do Gramadão, né? O Gramadão serão os campos de terra que passarão a ser sintéticos na cidade. Salvo engano, foram levantados 41 campos da cidade, que são áreas públicas que integrarão esse programa. Já deu início no primeiro, que é lá na Ponte Grande, reduto do prefeito Lucas, já está sendo executado. No decorrer do tempo, serão executados os demais campos
que está no projeto Gramadão, que é de super importância, André. Eu sou da época que os campos eram todos de terrão. Quando tinha, lá no Parque Santos Dumont, por exemplo, tinha 3 campos quando eu cheguei lá. Na verdade, era 4, que tinha o do Murira também. E hoje não tem mais nenhum, infelizmente. Então, nós estamos tentando também resgatar. Hoje eu estive lá no Santos Dumont, numa área lá que é pública, pequena, em torno de 3.300 metros, mas a gente vai estar ali fazendo todo um trabalho para poder fazer um mini campo, um campinho para a molecada brincar, e o outro no Murira também, vamos estar fazendo um trabalho lá para poder fazer um campinho, porque, como eu falei, infelizmente não temos mais as praças esportivas nas comunidades, né, nos bairros. Então, o Josué, né, Josué Isso, que fez a Josué pergunta, Santana. com certeza, Josué, tem o empenho deste vereador que está falando, tem o empenho do vereador Guto Tavares e tem o empenho do vereador Josival Queiroz, que é lá da região também da Praça Orobó, para que seja feito o gramado sintético lá no campo. Muito bem. E, vereador, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Ontem, na sessão da Câmara, nós tivemos uma manifestação que pegou, pelo menos a mim, de surpresa, do vereador Lauri Rocha. Não vou nem dizer que foi uma indireta, porque mais direto do que a fala do vereador, impossível. Ele detonou o secretário de esporte, o chamou de incompetente, disse que ele só está na secretaria visando benefícios pessoais, etc, etc. Como alguém que milita na área do esporte, como é o caso do senhor, que sempre que vem aqui falamos bastante sobre esporte, como é que o senhor recebeu essa manifestação? Espantou o senhor essa fala bastante enfática do vereador Lauri? Me surpreendeu, porque o secretário, o Dr. Marcos Lisboa, na minha visão, está fazendo um ótimo trabalho na frente da Secretaria de Esportes. Todos nós sabemos que a Secretaria de Esportes é uma secretaria que ela não tem verba, ela não tem orçamento para fazer praticamente nada. O orçamento que tem é somente para folha de pagamento, praticamente. Sobra muito pouco para fazer alguma infraestrutura. Então, temos que ter o compromisso agora, nessa legislatura, nós temos aí mais vereadores que são do esporte. Antes a bandeira estava com o vereador Lauri, mas hoje tem eu, que sou apaixonado pelo esporte, Guto Tavares, como eu falei, Josival, Biriba, Pastora Adalberto. Nós temos vários vereadores, né, que realmente são, que a gente consiga melhorar essa verba. O secretário, Dr. Marcos Lisboa, ele esteve recentemente em Brasília, buscando recursos para a cidade através de emendas, com os deputados federais, com os senadores. Teve uma agenda semana passada com a secretária de esporte do governo do estado de São Paulo, na qual ali ele conseguiu algumas doações para a cidade, de bolas, bola de basquete, bola de futsal, rede, enfim. Então me surpreendeu, sim. Conversei com o Lauri para tentar entender ali qual o motivo. Na segunda-feira, se eu tiver oportunidade lá da fala, se a gente conseguir, eu vou fazer uma fala lá, colocando o meu ponto de vista, que é o que eu estou colocando aqui, em relação ao trabalho do secretário, que, para mim, na minha visão, está desenvolvendo um ótimo trabalho. Parabenizo o prefeito Lucas Santos, parabenizo o secretário de governo Santiago pela escolha do Dr. Marcos Lisboa como secretário de esporte da cidade. Importante o senhor fazer esse desagravo, porque realmente deixou muitas pessoas de queixo caído, para dizer o mínimo, ainda mais no contexto que aconteceu. Briga de vereador gravando stories, discussão no canto do plenário, e o vereador Lauri, com essa fala bastante enfática, também me surpreendeu. Vereador, queria agradecer muito a presença do senhor. Como eu disse, repito, quero deixar isso aqui bem claro. O vereador sempre nos ajuda no plenário, sempre que preciso, recorro a ele, a assessoria dele, sempre nos ajuda com informação. Tem um profundo respeito pelo nosso programa, pela imprensa, está sempre disponível às entrevistas, encaixando na agenda. Então, eu queria agradecer pelo apreço ao nosso programa, dizer o que o senhor sabe, tenho certeza que sabe, de que as portas do nosso programa estarão sempre abertas, e já deixo aqui o convite para que o senhor volte numa próxima oportunidade para nós falarmos, quem sabe numa próxima oportunidade, um pouco mais do transporte, que hoje nós não falamos muito, mas costuma sempre ser o carro-chefe das nossas entrevistas. Hoje passeamos por outros assuntos, até pela pertinência, por exemplo, do caso da votação dos servidores. Sim. Então, eu queria agradecer ao senhor, desejar um bom trabalho, bom descanso também,
E volte sempre, obrigado pelo apreço com o Radar de Notícias. Fique à vontade para mandar o último recado, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, André, né? Sempre prazer, grande prazer estar aqui. Agradecer a oportunidade para poder a gente estar falando para os munícipes da cidade, né? Nossos pensamentos. Hoje eu tive vistoriando uma escola, né? Lá no Jardim Munira, e ali eu tive, né? Dialogando com a diretora e alguns professores, na qual eles vieram me questionar, né? Referente ao reajuste. Consegui esclarecer para eles o meu ponto de vista, entenderam e saiu ali todo mundo feliz, né? Porque de fato é olhar no olho e falar a verdade para as pessoas, né? Deixar claro mais uma vez, não sou inimigo dos servidores, vamos trabalhar muito. Não tenho dúvida que o prefeito Lucas queria dar 10% ou até 15%, mas o que foi possível foi os 2%. Vamos trabalhar muito para que a gente consiga melhorar no próximo ano um reajuste que eles merecem, tá? Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, estamos juntos, viu, André? Obrigado, vereador, Valeu. obrigado à sua equipe, à nossa audiência, à equipe do Radar de Notícias, perdão, e a todos que nos acompanham. Encerramos dessa forma mais uma semana de trabalho, mais uma semana de entrevistas. Espero que todos tenham gostado. Se não deixou o seu like ainda, por favor, não saia sem deixar o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva se for novo por aqui e anote na agenda. Segunda-feira estamos de volta.